Voltou, meu filho, voltou. Vamos lá. Bom, gente, saca só. Vamos falar agora sobre os pontos notáveis de um triângulo, né? O que são esses pontos notáveis do triângulo? É coisa muito simples. Os pontos notáveis é o ponto de encontro das sevianas e das mediatrizes. Então, os pontos notáveis de um triângulo é o ponto de encontro das sevianas e das mediatrizes. Quem são essas sevianas? As sevianas são as medianas, as bissetrizes internas e as alturas. As sevianas, elas são quem? São as medianas, as bissetrizes internas e as alturas. Bom, então, o que vai caracterizar no caso, o que vai caracterizar esse ponto notável do triângulo? É exatamente esses pontos de encontro, né? Que seriam quem? O baricentro, o incentro, o circuncentro e o ortocentro. A gente até pode colocar, né, na forma de bico, né? A gente consegue colocar na forma de bico no caso, né? No bico, olha aí, o bico. Vou colocar no cantinho aqui no caso, olha lá. O bico que seria o baricentro, né? Baricentro, o incentro, o circuncentro e o ortocentro. Todas elas a gente vai falar a partir de agora no caso, e vamos começar falando sobre o baricentro, ok? Esse primeiro ponto de encontro no caso, ou o primeiro ponto notável no caso, ok? Então, ó, o que é o baricentro? O baricentro é o encontro das medianas. O baricentro é o encontro das medianas. Como toda seviana no caso, ou seja, um segmento que sai do vértice e vai até o lado oposto, nesse caso, a mediana seria o seguinte: ela sai do vértice, mas quando ela chega no lado oposto, ela chega a dividir esse lado oposto ao meio, ou em duas partes iguais, ok? Então, nós percebamos o seguinte: percebamos que nós temos aqui um triângulo A, B e C, certo ou não? Onde AM1, BM2 e CM3, eles formam o quê? Formam as medianas. Então, AM1, BM2 e CM3 formam o quê? As medianas. E elas, percebam que elas se encontram onde? Nesse ponto G aqui no caso, né? Esse ponto G, a gente colocou o nome de quê? De baricentro. O encontro delas no caso, o ponto de encontro delas no caso, é nesse ponto G, que eu vou chamar, nesse caso, de baricentro. É só isso. Mas tem mais coisa para falar, né? Perceba o seguinte, perceba que se, como toda mediana no caso, né? Nesse caso, a mediana sai do vértice e vai até o lado oposto, a mediana sai do vértice e vai ao lado oposto, dividindo os dois lados em pontos iguais. Então, eu posso afirmar para você no caso que esse lado é igual a esse. Perceba, isso no vértice A, né? Desculpa, na mediana AM1, na mediana BM2, esse lado divide esse lado igual, e na mediana CM3, esse lado é igual a isso também. Ok, gente? Belezinha ou não? Perceba o seguinte, que os pontos M1, M2 e M3 são pontos médios desse lado oposto ao vértice. Então, por exemplo, o ponto M1, ele é o quê? Ele é o ponto médio do lado o quê? BC. O ponto M2, ele é ponto médio do lado o quê? AC. E o ponto M3, ele é ponto médio do lado o quê? AB. Já é só isso? Realmente, só isso. Tudo bem, gente? Certinho ou não? Belezinha? Olha aí, ela chegou. Cabelinho de novo, assim. Danado. Vamos lá. O que você veio dizer? O que você veio nos falar aí no caso? Olha lá. Bom, saca só a ideia. Existem 3 consequências do baricentro. Existem 3 consequências do baricentro. Então vamos lá, cabelinho. Qual que é a primeira consequência no caso? O baricentro é o centro de gravidade do triângulo. O baricentro é o centro de gravidade do triângulo. Já quer dizer isso? Quer dizer que se você colocar um objeto pontudo no caso, né? Ou se mesmo no caso colocar alguma coisa pontuda no baricentro,
o triângulo ficará em equilíbrio, porque é um ponto ou centro de gravidade desse triângulo no caso. Ok ou não? Beleza? Ponto 2 aqui no caso, olha lá. A mediana divide duas partes tais que a parte próxima do vértice é o dobro da outra. A mediana divide duas partes tais que a parte próxima do vértice é o dobro da outra. E no terceiro já vai emendar, é possível inscrever um paralelogramo no triângulo onde o baricentro está no seu centro. É possível inscrever um paralelogramo no triângulo onde o baricentro está em seu centro. Já, eu entendi mais ou menos a primeira, mas essas duas últimas, olha... Calma aí, vamos lá. Sabe a sua ideia, então, no caso? Vamos para esse primeiro desenho aqui. Nós repetimos o próprio desenho, né? Ou seja, eu tenho um triângulo aqui no caso A, B e C, cujas medianas são AM1, BM2 e CM3. E nós temos aqui no caso o baricentro, o G aqui no caso. Só reforçando, né? Por que é o G? O G, na realidade, né? Esse centro de gravidade aqui no caso, está representado pelo G, né? Está representado pelo G, ou seja, gravidade no caso, ok? Beleza ou não? Então vamos lá. Perceba que, deixa eu pegar o segundo tópico da caveira, ela diz o seguinte, que a mediana divide em duas partes tais que a parte próxima do vértice é o dobro da outra. Então vamos lá. Vamos fazer o que é o açougueiro aqui no caso, vamos por partes. Primeiro vamos olhar para a mediana AM1. Perceba que o segmento aqui no caso, né, ou a parte aqui no caso, próxima do vértice, qual que é? É AG. O segmento ou a parte próxima do vértice da mediana AM1 é quem? AG. Então eu posso falar com você o seguinte, que AG é igual ao quê? É igual ao dobro, ou seja, duas vezes o quê? GM1. Então isso quer dizer o seguinte, que AG é o dobro de quem? De GM1. Olha que bonito, olha que lindo, olha que maravilha. Tudo bem, gente? Certinho ou não? Belezinha? Olha só aqui agora. Perceba o seguinte. Perceba aqui. Na mediana BM2, qual que é o segmento ou ponto próximo, né? De quem? Do vértice aqui no caso. É o ponto BG, né? Ou o segmento BG. Então, ó, o que nós temos? Temos que BG vai ser o quê? O dobro da outra parte. Que é a outra parte da mediana aqui no caso? GM2, ó. GM2. Olha que bonito. Olha que lindo. Olha que maravilha. Estou até arrepiado aqui no caso. Muito bonito isso. Agora você já deve estar perguntando, né? Diogo, então isso quer dizer que é exatamente isso. Exatamente isso. Eu já vou colocar direto. Que o ponto mais próximo, ou o segmento mais próximo do vértice, é quem? É CG, que não é aquela moto, né? Então vai ser o quê? Olha só. Vai ser o quê, então? Vai ser duas vezes o quê? GM3. Duas vezes o quê? GM3. Olha que bonito. Olha que lindo. Olha que maravilha. Tudo bem, gente? Certinho ou não? Vamos olhar aqui no caso, esse segundo desenho que está relacionado ao terceiro tópico da caveira. Ele fala assim, ó, é possível inscrever um paralelogramo no triângulo onde o baricentro está em seu centro. É possível inscrever um paralelogramo no triângulo onde o baricentro está em seu centro. Então perceba que eu tenho um triângulo, novamente, um triângulo ABC, sabe ou não? E nós também, no caso, temos as suas medianas, né? AM1, BM2 e CM3. E temos aqui, no caso, um paralelogramo inscrito aqui, no caso, no triângulo. Já o que é algo inscrito? É um desenho, né? Uma figura, no caso, desenhada na outra. Nesse caso, então nós temos aqui um paralelogramo desenhado de modo interno, né? Desenhado dentro do triângulo aqui, no caso, ok? Então percebamos o seguinte, eu já vou até lhe adiantar, que é o tema da próxima aula no caso, que é de quadriláteros notáveis, onde nós estudaremos isso, estudaremos um deles no caso que é o paralelogramo. Lá diz uma propriedade que é o seguinte, que o paralelogramo, né, ele possui duas diagonais que se cortam no meio, né, do paralelogramo no caso, porém essas diagonais são diferentes entre si, certo ou não? Então perceba o seguinte, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse lado é igual a esse.
e aqui no caso, né, é o seu centro, né? Que é o seu centro. E eu posso dizer também, no caso, como esse aqui é uma das suas diagonais, esse aqui também vai ser outra diagonal. Então essa diagonal vai ser igual a essa. Então perceba que, que essa diagonal é diferente dessa aqui. Ou seja, a diagonal DM2 é diferente da diagonal EM3. A diagonal DM2 é diferente da diagonal EM3, ok? E tem mais o seguinte, por consequência da segunda teoria da caveira, que nós temos que vai repetir aquela propriedade, ou seja, o segmento, o ponto próximo no caso, né? O ponto próximo ao vértice aqui no caso, né? Vai ser o quê? O dobro do outro. Então, duas tardes, aqui também vai ser o quê? Outras duas tardes. Então perceba que esse lado aqui no caso é duas vezes o último aqui no caso, né? E esse lado, por consequência, olha lá, esse lado aqui, ou seja, o lado, vamos chamar aqui o ponto G, né? Ou seja, BG, o BG aqui no caso vai ser o quê? Duas vezes GM2. O ponto, eu chamo o segmento BG, vai ser o quê? Duas vezes GM2 aqui nesse caso, né? O segmento aqui no caso CG, ele vai ser duas vezes o segmento que GM3. O CG vai ser duas vezes o segmento GM3. Djalma, é só isso? Só isso. O que você vai ter que fazer com isso no caso? O tio já falou. Pega aquele caderninho no caso lá de teoria, né? Escreva tudo isso no caso, passe a limpo aí, desenhe direitinho, né? E leia e releia todos os dias aí no caso. Quando você chegar na prova, isso vai estar tão natural que você vai lembrar por osmose no caso. Ok, gente?